Estamos de volta e o senador Lazier Martins protocolou na noite desta quarta-feira um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, acusado de crime de responsabilidade. O pedido do parlamentar foi motivado pela operação autorizada pelo magistrado contra empresários acusados de defender suposto golpe de Estado em uma conversa no WhatsApp. Para Lazier, a decisão de Moraes foi um ato explicitamente abusivo e incompatível com as liberdades constitucionais. A ação correrá em sigilo. Você, Zé, 2 minutos. Olha, esse assunto, essa relação do Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional é motivo de muito debate e, inclusive, eu escutei já de pelo menos 4 deputados e 2 senadores a ideia de, depois das eleições, votar um projeto regulamentando melhor esta relação. A Constituição garante ao Senado Federal a aprovação da indicação do presidente ao Supremo Tribunal Federal. Isso é importante dizer porque, se deixar por conta de tribunais, isso vira uma política corporativista muito forte. Então, o Senado é muito importante na nomeação e na votação do processo de impeachment. Isso não está acontecendo. Não adianta apresentar o pedido de impeachment, já existem outros lá pendurados, né? O que seria importante é levar o presidente do Senado a dizer: não, chegou a hora, vamos pelo menos levar o assunto ao plenário. 2 minutos para você também, Diogo Schelp. Pois é, o Lazier Martins, ele fala em ato explicitamente abusivo. Eu concordo que realmente foi um ato abusivo, aquela operação, aquele mandado de busca e apreensão contra os empresários, com base em uma reportagem, com base em conversas que haviam sido feitas ali no âmbito de um aplicativo de mensagens. Agora, muito difícil que mais esse pedido de impeachment prospere no Senado. O que a gente vê, de fato, é uma impotência do Senado diante do STF. Isso já não vem de hoje. A gente pode citar aqui a própria postura dos senadores quando há uma sabatina de um candidato a ministro do STF, né? Todos, sem exceção, inclusive os senadores de oposição, por exemplo, no caso da sabatina do André Mendonça, no fim das contas, eles acabam votando a favor. Quer dizer, tem essa percepção de que ninguém quer ficar mal com aquele que vai ocupar, então, um cargo ali no STF. Isso é realmente preocupante. Então, por que não vejo poucas chances? Porque são 3 fases aí que precisam ser superadas, e a mais difícil delas é justamente a fase em que o presidente do Senado leia o pedido no plenário, né? Isso não foi feito até agora pelo Rodrigo Pacheco em nenhum dos quase 20 pedidos aí de impeachment contra ministros do STF. A maioria deles contra justamente o Alexandre de Moraes. E depois, né, mesmo que isso seja lido, depois há uma votação, né? É preciso ter um pedido ali numa comissão especial que vai ser analisada, e depois uma votação por maioria simples para que o processo ande. Aí depois entra uma instauração formal do processo, o ministro convocado, informado aí dessa abertura de processo, tem 10 dias para se defender, enquanto o Senado faz a investigação, e depois vem a fase final de julgamento, em que é preciso ter maioria qualificada, ou seja, 2/3 dos senadores, para que o ministro seja de fato impeachado. Então, talvez as outras fases nem sejam tão complicadas. A mais difícil mesmo é superar o presidente do Senado, essa fase, a fase inicial, em que é a leitura do processo. Da mesma forma como na Câmara dos Deputados, o Arthur Lira está sentado sobre mais de uma centena de pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, e até agora, obviamente, como a gente sabe, não apresentou nenhum deles para o plenário. Augusto. Eu acho que não vai ser aprovado o impeachment por este Senado, mas bem-vinda seja a proposição do senador Lazier Martins. Se o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tivesse altivez, e não tem, ele colocaria em votação, porque bastaria isso para que o Supremo se lembrasse de que os seus integrantes podem sim ser afastados pelo Senado. Este Senado, repito, não tem coragem para fazer muito menos que isso. Então não acredito do sucesso do impeachment.
mas é um bom sinal porque o Senado precisa redescobrir, o Legislativo, aliás, precisa redescobrir que cabe à Câmara e ao Senado a feitura de leis. O Alexandre de Moraes tem confiscado atribuições dos demais poderes com uma maior tranquilidade e com a insolência de quem se acha condenado à eterna impunidade. Então, o Congresso precisa voltar a legislar e impedir que o Supremo faça o que não cabe ao Supremo fazer e também mudar as leis que regem o comportamento do Supremo e aplicar as novas leis que devem ser muito mais duras para que eles se enquadrem na Constituição. Hoje o Supremo age fora da lei. Isso é que precisa parar. E o senador Lazier Martins teve coragem de fazer essa proposição. Só pode ser aplaudido. E você, Ana, que achou do pedido? Vitor, antes do meu comentário sobre isso, eu queria registrar aqui, acho que falo em nome de todos nós, o nosso agradecimento à enorme audiência, mais uma vez. Já somos quase 200 mil visualizações simultâneas no YouTube, muita gente compartilhando o link, falando nas redes sociais, agradecendo aqui o nosso programa, e nós que agradecemos a essa audiência espetacular. Vitor, o Augusto usou, né, uma palavra bonita, porque o Augusto é um mestre, né, a falta de altivez do Rodrigo Pacheco. Eu vou no povão, é a covardia, né? A fase difícil é derrubar a covardia do senhor Rodrigo Pacheco. O povo, esse mesmo, né, que causa ojeriza esses ungidos aí de Brasília, dessas torres de marfim de Brasília, o povo não aguenta mais tanta inconstitucionalidade. O povo já entendeu que o presidente Bolsonaro vai passar. Se é agora, se é 2016, em 2026, isso o tempo vai mostrar, mas que a nossa Constituição precisa ser respeitada, principalmente pela Corte que diz que é constitucional e que diz proteger nossas leis. Portanto, quando muita gente fala, não, mas um pedido de impeachment não vai passar ali no Senado, não adianta nem colocar em votação, adianta sim, porque a votação vai colocar os pingos nos is, vai mostrar para a população quem está não apenas com o presidente Bolsonaro, com o governo A, B ou C, mas quem está protegendo a nossa Constituição, porque o que Alexandre de Moraes anda fazendo já não é mais apenas vilipendiar a Constituição, é uma caneta tirânica que precisa ser parada. E não é porque nós não gostamos do Alexandre de Moraes, é porque nós gostamos do STF como instituição, sabemos que é importante e precisamos proteger o próprio STF desse tipo de ministro aí, que não segue as leis, que não segue a ordem e tampouco protege a nossa Constituição. Você, Fiuza, temos 2 minutos e meio. Para mostrar que eu torço pela imprensa brasileira e não quero que ela morra, eu vou dar uma sugestão muito singela. Se a imprensa brasileira não quer morrer, ela tem que ir lá no Rodrigo Pacheco. Jornalismo antigamente era assim, né? Não é você combinar com o Randolph uma manchete para o telejornal. Antigamente era assim, e é fácil de fazer. Vai no Rodrigo Pacheco e pergunta: senador, o senhor acha que a operação contra os empresários, liderada pelo ministro Alexandre de Moraes, foi um abuso? Só essa pergunta. Aí ele vai dizer: não, neste momento a conjuntura é sigiloso e um dia eu vou falar assim, tudo bem. Aí no dia seguinte você chega lá de novo, o setorista, pergunta: senador Rodrigo Pacheco, o senhor acha que houve abuso por parte do Supremo Tribunal Federal nesta ação controversa, polêmica contra os empresários, que arrebentou pé na porta, conta bancária, conta nas redes sociais? O senhor acha, senador, que a imprensa antigamente era isso? Ficava mais difícil para o dissimulado, para o covarde, não estou xingando ninguém não, né? Hipótese. Ficava mais difícil para o picareta, para o dissimulado, para o covarde, né? Para
para aquele que perdeu a noção do seu cargo, ficava mais difícil dele passar batidinho, dele passar despercebido. Então, como é uma operação ruidosa, todos falaram nisso, e o senador Rodrigo Pacheco é quem tem, né, o poder de usar, né, o contraste, de usar a aferição entre poderes, que é parte da Constituição, e ele tem nas mãos um pedido do senador Lazier Martins, um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade, por crime de responsabilidade. Então, o senador Rodrigo Pacheco não pode ficar no buraco da avestruz, não pode ficar escondidinho em algum lugar, ele tem que falar sobre isso. E se ele não colocar eu não estou impondo nada, eu estou lendo o que é a regra do jogo. Se ele não colocar este pedido embasado do senador Lazier Martins em votação, ele está declarando que ele achou tudo bem naquele ato do Supremo contra os empresários. Então, ele estará se comprometendo com um ato que muita gente considera abusivo. É assim, é simples, é assim que se faz jornalismo. Agora, o senador Lazier Martins, né, que é autor desse ato importante, não porque está perseguindo o ministro, é porque foi uma operação onde, de fato, né, respeitáveis juristas acharam que houve um completo desrespeito às leis. Então, o senador Lazier Martins, já que ele tem essa proposição, eu também acho, ele é senador. Isso não foi aí uma petição de um jornalista que veio um abaixo-assinado, não. Ele é senador. Ele está no Senado Federal, ele tem a tribuna, ele pode falar cara a cara com o senador Rodrigo Pacheco dentro de um plenário, diferentemente da gente aqui. Eu acho que se ele fez esse pedido, ele deveria também perguntar todos os dias ao presidente Rodrigo Pacheco, o que o senhor acha dessa ação do ministro Alexandre de Moraes contra os empresários? O senhor acha que foi justa? E fala sobre isso para sempre. Até o Rodrigo Pacheco achar que está ficando um pouco desconfortável, que ele tem que se explicar. E, para concluir, os empresários que foram objeto dessa ação e os seus demais colegas, os empreendedores brasileiros, o PIB brasileiro, eu modestamente também acho, né? Que deveria, olha, vocês acham que houve um abuso? Acho que sim, porque eles disseram que foi um abuso, então tem um pedido de impeachment. Os senhores não podem, de maneira, né, com urbanidade, com civilidade, né, os senhores não podem também perguntar, senhores empresários brasileiros, né, os que foram alvo e os que não foram, e serão um dia, se não fizerem nada. Os senhores não podem também ir ao senador Rodrigo Pacheco? Senador, o senhor acha que houve abuso do ministro Alexandre de Moraes naquele caso? É só uma pergunta. Ninguém está perseguindo ninguém está se comprometendo com nenhum cavalo de batalha. Eu acho que são essas coisas que faltam acontecer para que você, pelo menos, examine e exponha a responsabilidade daquele que tem justamente o papel de fazer ou não a justiça nesse caso.